Eu hoje vou conversar com o Dr. Florentino Cardoso, presidente da Associação Médica Brasileira, e com a doutora Denise Steiner, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O assunto, evidentemente, é a questão da saúde, muito presente no noticiário jornalístico do país já há várias semanas. Florentino, o Brasil precisa de mais médicos? O que nós precisamos saber do governo é a quantidade, em que áreas, para trabalhar onde, com que remuneração, com que tipo de estrutura ele vai ter para trabalhar. Quantos médicos existem no Brasil hoje? 400 mil médicos, é um dos países no mundo que mais tem médicos. Nós temos mais de 200 escolas de medicina, é o segundo país do mundo em número de escolas, só perde para a Índia, com mais de 1 bilhão de pessoas. O que há efetivamente é uma má distribuição. Os médicos estão concentrados nas grandes cidades e grandes capitais. E por quê? Porque há uma infraestrutura mais adequada para trabalhar, o conhecimento chega mais rápido, então possibilita que ele se atualize e se recicle, e tem condição melhor para cuidar da família, fazer com que os filhos tenham uma boa escola, com que tenha algum tipo de lazer, o que não ocorre em muitas das cidades dos grandes rincões do país, em que a maioria delas, das pequenas cidades, não tem sequer saneamento, infraestrutura, sinal no celular, internet. E equipamento médico? Equipamento médico é uma temeridade. Várias cidades desse país, os postos de saúde são em locais improvisados, muitos deles alugados por prefeituras. Nós chamamos muito na linguagem popular o puxadinho. Nós temos visitado postos de saúde em que foi puxado a luz, por exemplo, a eletricidade ou a água de uma escola vizinha. É numa sala que não tem maca para examinar os doentes, o reboco cai e não tem, às vezes, balança para pesar uma criança, fita métrica para medir uma criança. Então, o caos instalado na saúde pública, que o governo tenta imputar a falta de médicos, verdadeiramente é falta de políticas de Estado. É um problema de governo. Governo, de Estado. Eu queria perguntar a Denise o seguinte, eu li outro dia que, segundo as estatísticas do governo, faltam cerca de 60 mil dermatologistas no sistema de saúde pública. Esse número é correto? A carência é tanta e por que isso acontece, Denise? Olha, na realidade não há carência de dermatologistas. A verdade é uma das especialidades mais procuradas e existe número de pessoas que têm essa especialização. Mas ao longo do tempo foi havendo um desgaste também na situação da saúde pública. O dermatologista sempre foi responsável por atendimento de hanseníase, por exemplo, e de doenças sexualmente transmissíveis. Mas a condição do trabalho desse especialista foi ficando cada vez pior. Nunca houve uma política de governo de você preservar, por exemplo, o ganho e nem de dar uma carreira para esse especialista, no sentido dele se atualizar, no sentido dele poder desenvolver algo. Então, vai havendo provavelmente um afastamento. Mas há muitos locais, por exemplo, que há uma ligação intrínseca importantíssima da hanseníase, por exemplo, com a dermatologia. E, Florentino, faltam sobre a importação de médicos estrangeiros. O Brasil precisa de médicos estrangeiros, eles são necessários de alguma maneira? Como é que vocês avaliam esse projeto do governo? São muito bem-vindos. Qualquer médico formado em qualquer lugar do mundo, desde que sejam avaliados. Porque assim como no Brasil, pelo Revalida, existem vários países em que tem faculdades de péssima qualidade. No nosso entorno, Bolívia, Cuba, algumas da Argentina. Então, pode vir quem quiser, faz o Revalida aos moldes atuais, porque o governo também já fala em calibrar o Revalida. Nós não sabemos o que é isso. Na nossa avaliação, o governo quer baixar o ponto de corte do Revalida para fazer com que mais estrangeiros ou médicos brasileiros que foram fazer faculdades fora entrem no Brasil, o que coloca em risco a saúde da população.
A pecha de que o Revalida é difícil também não vale, porque o próprio Revalida já foi aplicado em escolas de medicina no Brasil, públicas e privadas, e o índice de aprovação é superior a 70%. O Revalida em 2011 reprovou 90%. O Revalida em 2012, 90%. Em 2012 reprovou 90%. E quando estratifica por países, para dar 2 exemplos, Bolívia, por exemplo, médicos formados em escolas da Bolívia que vieram fazer o Revalida em 2012. São brasileiros ou são bolivianos? A maioria brasileiro. Tem escolas, por exemplo, aí em alguns desses países que, primeiro, não precisa de vestibular. Segundo, o curso é quase todo teórico. Salas de aula com 500 pessoas e que entram por ano mais de 1.000. Nós não temos no Brasil nenhuma escola que entre por ano 500 alunos, por exemplo. O que significa dizer que alguns países usam como se fossem commodities. Vou formar médicos, aspas, em que não passam por crivos mínimos. E é o caso de Cuba, quer dizer, o perigo cubano, portanto, não passou. Se o governo já disse que não vai importar médicos cubanos, nada impede que o governo aproveite nesses planos brasileiros que se formaram em Cuba. É isso? No governo também tem gente inteligente. Então eles usam as palavras. Não parece, né? Mas deve haver. Deve ter. Aí o que ocorre? Quando ele diz assim, não, vamos trazer cubanos. Nós sabemos que o interesse maior do governo é trazer de volta brasileiros que alguns partidos políticos selecionaram, alguns movimentos sociais selecionaram, e para alguns deles o critério era ter pelo menos 2 anos de filiação ao partido. Com dinheiro dos brasileiros, financiou a ida deles a Cuba, por exemplo, numa escola chamada ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina. Eles não passam no crivo normal do Revalida e agora querem repatriá-los. Nós queremos muito médicos aqui. Nós queremos muitos médicos bons. Por exemplo, nós temos vários brasileiros que migraram, saíram do Brasil e estão lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido. Vamos trazer de volta esses bons brasileiros. Esses têm mais dificuldade para voltar do que os brasileiros formados em Cuba para começar a trabalhar no Brasil. Porque, primeiro, quem trabalha no Canadá, no Reino Unido, nos Estados Unidos, tem infraestrutura para trabalhar. Os seus direitos trabalhistas são respeitados. Eles estão sempre sendo atualizados e reciclados. Nós não podemos, por exemplo, o governo está muito habituado a frequentar os hospitais de ponta de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Então, eles estão acostumados a irem ao Sírio-Libanês, por exemplo, e acham que os médicos são todos iguais aos que trabalham no Sírio-Libanês. O governo vai aos rincões desse país fazer inaugurações, em que a maioria das vezes das estruturas de saúde estão vazias e tudo limpo. Eles não têm assim a consciência de aproveitar a inauguração e ir onde os médicos estão atendendo, a postos de saúde em funcionamento na periferia das cidades ou nas grandes emergências, porque vai sempre se deparar com situações. Fortaleza, 5ª capital do país. As 2 maiores emergências têm doentes no chão, improvisados em macas de ambulância, aquelas de chão, muitos sem ser vistos, mais de 100, alguns morrendo por causa previsível, desassistidos. Ou nem isso. Denise, você já me disse numa conversa anterior que precisaria haver um plano, uma espécie de plano de carreira para que os médicos recém-formados fossem mais estimulados a começar a trabalhar em cidades menores, sem tantos equipamentos como aqui. Como é que é isso? Queria que você detalhasse um pouco mais a ideia. Na verdade, até as entidades médicas também batalham por isso, que houvesse essa carreira médica. Na realidade, por exemplo, ocorre isso com juízes, né? Eles vão gradativamente passando por cidades onde há uma dificuldade maior, uma carência maior, e vão chegando. Existe uma possibilidade disso, né? Então, na verdade... Mas o salário inicial já é
menos aviltante, com digamos assim. certeza. Não, eu acho que a maioria da população não acredita que um médico hoje em dia ganhe, na verdade, R$ 1.500, R$ 2.000, às vezes por 20 horas mais de trabalho, sem carreira nenhuma, né? E sem condição nenhuma. Mesmo o mais médico está pagando uma bolsa, mas não há direito trabalhista. Todo mundo merece direito trabalhista. Acabou de ter um movimento muito grande aqui pela empregada doméstica que tem o seu direito. Todos merecem, o médico também. Então, na verdade, ele é sempre colocado num lugar distante, não tem modo de estudar, não tem progressão na carreira. Aliás, por que o responsabilizado por problemas desse gênero aqui, que mencionados pela Denise, por que é sempre o médico o culpado? O que é isso? O governo não quer admitir que o caos instalado na saúde pública tem outras vertentes, em que o culpado é o governo. Nós temos certamente possibilidade de atender toda a nossa população. E falar que falta humanismo ou humanização na medicina também é outra falácia. Nós médicos, desde o primeiro ano, trabalhamos com doentes. E os 2 últimos anos, obrigatoriamente com doentes. Existem várias cidades nesse país com filas de espera de doentes para exames e cirurgias. Todos esses pacientes foram vistos por médicos. Todos. Nós temos relatos de várias sociedades de especialidade. Sociedade Brasileira de Traumato-Ortopedia fez uma carta pública dizendo que o Brasil tem profissionais ortopedistas para cuidar de todos os traumas ortopédicos. Mas o governo não permite. Por que o governo não permite? Porque ele estabelece cotas. Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Hospital São Paulo, na maior capital do país. Tem uma fila enorme de pacientes esperando prótese. O staff da ortopedia do Hospital da Unifesp diz que consegue fazer muito mais. Mas o governo só libera 2 por semana. Florentino, o que vocês acharam dos vetos da presidente ao ato médico? Porque os médicos resolveram mostrar à população que o caos da saúde pública brasileira não é porque faltam médicos. A partir do momento em que o governo lança um programa chamado Mais Médicos, viu que houve uma reação imediata de toda a classe médica, assim como um potencial enorme da população brasileira. E aí que jogar as outras profissões de saúde contra os médicos, assim como parte da população. O que está se querendo com o ato médico é regulamentar a profissão da área de saúde, que é mais antiga no mundo inteiro. Ficou evidente que a frase do ex-presidente Lula, o sistema de saúde está perto da perfeição, é uma piada de mau gosto. Para encerrar a conversa, eu gostaria que sucintamente a Denise, depois do Florentino, dissesse o seguinte: se vocês tivessem poderes de determinar o que faz o Ministério da Saúde, qual seria a primeira medida que você tomaria? Denise. Olha, eu acho que assim, a carreira médica é muito importante e ele é uma peça fundamental na saúde. Então, você tem que ter um diálogo próximo e tem que ter uma carreira para esse profissional. É através do diálogo e não de medidas e mais medidas que se modificam a cada dia.